essa aula de hoje aqui é mais para terminar o cronograma, né? Terminar o programa. O último assunto era testemunho. E também por uma questão mais ou menos vamos dizer assim, ideológica, no sentido de que, como a gente vai ver logo no primeiro slide, a epistemologia, desde sempre, né, na sua história, sempre privilegiou o estudo do indivíduo, né? Então, a ideia de conhecimento, todas as ideias que a gente estava, as noções que a gente estava vendo até agora, de conhecimento, de crença, justificação, etc., são todas noções que, a princípio, dizem respeito ao indivíduo, né? Só que, obviamente, a gente, principalmente quando se fala de conhecimento, a gente depende muito do grupo, né? da sociedade. Você pega, por exemplo, a frase lá do Newton, né? Se eu cheguei longe porque eu estava sentado nas costas de gigante, né? Então, no fazer científico, por exemplo, no geral, né? Pense no todo o conhecimento que você tem, grande maioria dele é conhecimento advindo do testemunho. A testemunho aqui é uma palavra bem ampla, né? Engraçado que a epistemologia às vezes utiliza termos que tem uma raiz, não sei se tem uma raiz, mas tem um uso religioso muito grande, né? Tipo crença, né? Crença em epistemologia é uma noção mais ampla, né? Não quer dizer simplesmente crença em relação ao divino ou alguma coisa assim. E a mesma coisa testemunho, né? Testemunho hoje em dia tem muito uma conotação de igreja, né? Fazer um testemunho, contar, sei lá, como eu encontrei Jesus, algo desse tipo. Testemunho aqui é qualquer informação que você tem dado por outra pessoa de várias maneiras, né? Desde a fala ao meu escrito, etc. Então, se você pensar bem, grande parte do seu conhecimento ele vem de testemunho de outros, né? Dificilmente você pensa em tudo que você estudou na escola, por exemplo, para passar no vestibular. Dificilmente você foi lá, testou, ver se a teoria atômica está correta, testou para ver se existiu Roma mesmo, né? Você foi lá na Grécia ver as ruínas, você não foi na Grécia ver as ruínas, você não foi checar os documentos para ver se realmente o Brasil ficou independente em 1822, você não fez nada disso, né? Então, grande maioria do conhecimento que você tem é por via testemunhal, né? E o fato da epistemologia ter se focado muito na noção do indivíduo, na noção individual, né? Você pensar, por exemplo, no próprio livro de Descartes, nas meditações, né? Quando ele fala assim, eu que estou aqui sentado na frente dessa lareira, vestindo meu robe de chambre vermelho, não sei o que lá, é como se fosse aquela ideia de o conhecimento é uma jornada individual, né? É como se fosse um indivíduo contra o mundo, contra o ceticismo, tentando descobrir o mundo, né? Então você tem muito essa ideia, e isso traz certamente uma distorção, né? Então por isso que eu fiz questão de dar essa aula, por mais que seja a última e seja uma aula que eu não é um tema que eu acabei não tendo tempo de dar a importância devida, né? Até por eu ter adicionado um tema que foi o ceticismo, ainda assim eu achei que era importante pelo menos falar da noção de testemunho, né? Então, como estava dizendo, tradicionalmente os filósofos veem a busca do conhecimento como uma atividade solitária, né? O exemplo aqui é exatamente a meditação de Descartes, né? Aquela ideia de eu estou aqui. No caso de Descartes, por ele ser um racionalista, é uma atividade solitária, até inclusive interna, né? É uma coisa de reflexão, né? A gente tem muito essa ideia de o sábio é aquele cara que está na caverna, isolado dos outros, né? Como se você está em sociedade te impedisse de pensar, né? Não, um cara que pensa por si mesmo, né? Que tem muito essa valoração positiva da pessoa que pensa por si mesma, né? Sem querer dizer que necessariamente é algo ruim, né? Mas vem muito dessa glorificação, desse foco no indivíduo como sujeito do conhecimento, né? Então, se pegar as meditações de Descartes, ele é quase um herói, né? Ele se coloca como aquele cara que está ali pensando
para tentar fundamentar a física do. Agora todo mundo vai poder fazer física porque eu fundamentei aqui, eu provei que Deus existia, eu provei que etc. Né? Então, o locus da epistemologia, tradicionalmente, é um indivíduo solitário, seja adquirindo conceitos através, conhecimento através de raciocínio a priori, no caso dos racionalistas, por exemplo, seja através do raciocínio empírico, né? Até mesmo se pensar também em cientistas, até em cientistas, muitas vezes a gente tem esse mito assim do cientista individual, né? O cara que teve a ideia, né? Você pensar, o Newton estava sentado embaixo de uma árvore, né? E caiu a maçã na cabeça, ele teve uma ideia, etc. Né? Então a gente tem muito, na nossa cultura é muito forte, valorativamente, né? Vamos dizer assim, essa ideia do indivíduo desbravando o mundo, e por isso a epistemologia no geral também se importa, se apega a esse caso, né? Então, como é que o indivíduo isolado forma crenças de maneira confiável, como é que o indivíduo isolado tem justificação, né? Você tem um fundacionismo tradicional, as crenças básicas são são crenças sobre experiências perceptivas individuais, né, de primeira pessoa. Então você tem muito esse apelo à primeira pessoa. Tem esse tipo de abordagem. O conhecimento hoje em dia chamado de individualista, no sentido de ser focado no indivíduo, né? Não é necessariamente não é um termo pejorativo. Só que, obviamente, eu posso adquirir crenças através de outras pessoas. Só que para esses filósofos, essas crenças não estariam justificadas até que eu mesmo me certifique da sua veracidade. Certo? Então, obviamente, Descartes, etc., acha que eu posso adquirir crenças através de outras pessoas, mas cabe a mim, o indivíduo, fazer esse tribunal epistêmico, encontrar justificação. Então, no final das contas, justificação é um atributo do indivíduo, né? Então, tem algumas declarações explícitas, né, da abordagem individualista. Aqui é uma de Locke, tinha outras lá. Na verdade, eu não gostei de nenhuma das três que o Abraham colocou, mas essa de Locke era melhorzinha. Então, Locke diz o seguinte: espero não ser tomado por arrogante ao dizer que talvez fizéssemos maiores progressos na descoberta do conhecimento racional e contemplativo se buscássemos na origem, em considerações das coisas mesmas e empregando nossos próprios pensamentos, mais do que nos outros, para o encontrar, né, o conhecimento. Pois considero ser tão conforme a razão pretender ver através dos olhos dos outros, como conhecer as coisas pelo entendimento alheio. Né? Então a ideia aqui é que ele acha que o avanço científico, filosófico, depende do indivíduo ele mesmo procurar a origem, né, dos pensamentos e procurar como é que se desencadeia aquele pensamento, etc. Porque ele pensa que pretender ver através dos outros é a mesma coisa de conhecer as coisas pelo entendimento alheio. As flutuações da opinião dos outros nos nossos cérebros não acrescentam uma vírgula ao nosso conhecimento, ainda que tais opiniões revelem ser verdadeiras. O que para eles era ciência, para nós não é mais do que opinação. Então, como eu disse, essa ideia de que como se o indivíduo fosse o tribunal da razão, né? Eu posso até ter informação, posso até ir para a escola, o professor me dizer coisas, mas cabe a mim, o indivíduo, colocar tudo em ordem, montar um sistema filosófico, etc, etc. Não? Só que recentemente tem havido um interesse considerável em repudiar essa concepção individualista
do conhecimento, né? Propõe-se que podemos adquirir conhecimento empírico através dos outros sem que tenhamos nós próprios a percepção dos fatos relevantes, né? E como eu estava falando para você, de fato, essa é a maneira com que nós formamos conhecimento, né? Como eu disse para vocês, na escola a gente aprendeu várias coisas sobre a Grécia Antiga, sobre o Egito, né? Sobre o Oriente, sobre... O cachorro foi xixi aqui. Sobre o Oriente, sobre sei lá, os povos indígenas do Brasil, os astecas, os incas, né? E quantos de nós realmente fomos lá, né, certificar que de fato aquelas ruínas estão lá, ou quantos de nós fomos realmente ver os documentos, né? Então, por exemplo, o conhecimento de história a gente aprende quase todo por testemunho, né? Alguém, na verdade, certamente não foi nem o autor do livro de segundo grau que checou aqueles documentos, mas alguém checou aqueles documentos, publicou um artigo, outras pessoas discutiram, etc., até virar uma opinião padrão, foi colocado em livros de faculdade, pessoas discutiram mais, etc., até que chegou no livro de segundo grau, né? Então, nossa relação com a evidência em si é bem mediada por várias camadas de trabalho de outras pessoas, né? E mesma coisa na matemática, né? Por mais que a matemática a princípio esteja ao alcance de qualquer um de nós fazer as provas, etc., porque não depende de informação empírica, quantos de nós realmente sabemos provar que o quadrado de x mais y é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, né? A gente aprende isso daí, a gente aprende essa formulazinha e a gente aplica, né? Não necessariamente a gente sabe provar aquilo, ou a gente sabe provar o teorema de Pitágoras, a gente aplica, né? Então, de fato, a gente adquire conhecimento por testemunho, né? A gente aplica, a gente simplesmente sabe que está certo porque o professor disse que está certo, porque, né, o corretor do vestibular disse que está certo, sei lá, todo mundo diz que está certo, os matemáticos dizem que está certo e por isso eu aceito, né? Então, de fato, a gente e até se você pensar no seu dia a dia, né? No seu dia a dia, você não está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, até coisas do dia a dia, sobre o que aconteceu na sua casa, sobre, né, o que aconteceu de noite quando você estava na faculdade, você aceita o testemunho dos seus pais, do seu marido, do seu namorado, como por valor de face, né? Ele diz, não, quando você foi embora, quando você estava na faculdade, sei lá, um gato veio aqui e ficou miando no teto. Você acredita, realmente, um gato deve ter ficado, né? Então, a gente não está em todos os lugares, né, ao mesmo tempo. E aí a gente tende a adquirir conhecimento de coisas bem básicas do dia a dia até a ciência através do testemunho. Então, isso é um fato. A resposta à pergunta, como é que você sabe isso? Muitas vezes eu ouvi dizer, né? E não necessariamente um ouvir dizer ruim, desinteressado, né? Muitas vezes você leu num livro, você procurou. Aqui. Você procurou no livro, você aprendeu, você procurou especialistas. Puxão. Muitas vezes você procurou especialistas, etc., sobre aquele assunto, né? Mas ainda assim é um conhecimento testemunhal, né? Pense aqui no caso da Covid, né? Esse caso da Covid é bastante interessante, porque essa posição individualista, a princípio, ela tem uma aura de crítica, né? Então, certamente foi assim que os filósofos modernos, como Locke, pensar que Descartes, Locke, né, são pré-iluminismo, né? Mas já está num caminho ali levando para o iluminismo, né? Então, o iluminismo tem
tem essa fé no sujeito, né? O sujeito dá razão. Então essa posição individualista, a princípio, ela tem essa aura de crítica, né? Tipo, duvide de tudo, procure você mesmo, vá até o fundo, o fim da questão e procure você mesmo o que é verdade, o que é mentira. Só que aí no caso da Covid, por exemplo, a gente viu que esse mesmo pensamento individualista, ele é cooptado pela galera da teoria da conspiração, etc. Né? Porque você perceba que no caso da Covid, as pessoas estavam dizendo, não, você tem que usar máscara, ou cloroquina não funciona, ou tem que vacinar. A gente estava dizendo isso com base na opinião dos especialistas. Né? Enquanto o teórico da conspiração, muitas vezes, ele fala assim, não, vocês, né, inclusive tinha um Twitter, o cara falou exatamente isso, qualquer gráficozinho que alguém bota, vocês acreditam. Eu não vou acreditar nisso porque lá na minha casa, minha tia tomou, cloroquina e ficou boa. Então perceba que ele está questionando sua posição por ser testemunhal, por ser baseado no testemunho dos especialistas. Ele está falando assim, não, eu que sou um sujeito crítico, eu coloco mais fé na minha experiência pessoal, né? Minha tia tomou isso daí e ficou boa, do que no mero testemunho de especialistas. E aí muitas vezes esse discurso ele é acompanhado de afirmações para tentar descaracterizar o testemunho. Não, mas porque esses especialistas eles são, né, eu lembro do Heinz, né? Da Big Pharma, eles estão sendo pagos pela Big Pharma, etc. Não querem deixar a cloroquina porque a cloroquina é um remédio barato, etc, etc. Né? Então, esse acho um ponto engraçado, acho um ponto interessante isso, né? Como a gente tem essa valoração boa do indivíduo crítico, o indivíduo que pensa por si mesmo, né? Sempre para a nossa cultura é uma vantagem, é algo bom o cara pensar por si mesmo, né? Nossa, o cara pensa por si mesmo, ele não simplesmente aceita a opinião dos outros, ele procura sua própria posição. O que tem coisas boas nisso, né? Mas por outro lado você vê que essa mesma posição pode ser sequestrada num caso como o da Covid, né? Por que eu vou ouvir especialistas? Eu não sei quem são essas pessoas, não conheço elas, não sei quais são os interesses dela, eu vou levar em consideração minha experiência pessoal, da minha tia, né, do primo, como é que era? O primo do porteiro, né, do meu colega do Twitter, né? O primo do porteiro, lembra desse meme que aconteceu? Tipo, no Twitter os robôs estavam postando assim, o primo do porteiro do meu prédio, o pneu explodiu na cara dele, ele foi internado e colocaram que era Covid. Só que o doido foi que, tipo, mais de 1.000 pessoas, sei lá, 10.000 pessoas, muita gente mesmo, fez esse mesmo tweet. E não foi dando tipo forward, né? Foi na verdade cada um dizendo que era uma opinião pessoal, né? Por quê? Porque cada um dizendo que era uma vivência pessoal. Porque, como eu disse, a gente tem essa valoração positiva da vivência pessoal, né? Do sujeito que se levanta contra o mundo, etc. Então, mas de fato, a maioria do nosso conhecimento é testemunhal. A questão é saber se o que torna esse conhecimento testemunhal conhecimento, tá? Será que a gente realmente está justificado a formar crenças a partir do testemunho de outros?
né? Então, a designação geral, o princípio de conhecimento é conhecimento testemunhal. Como eu disse para vocês, o termo testemunho tem uma concepção bastante ampla aqui, né? Eu falei primeiro que não tem a ver necessariamente com testemunho na igreja, né? Mas o testemunho na igreja também é um tipo de testemunho. A pessoa está te contando uma história que aconteceu com ela, mas não só, né? Vai desde todos os casos em que somos informados de algo, que algo é assim ou assado por intermédio de outras pessoas, desde um livro, como eu falei, um filme, né? Tudo bem, um filme é uma obra de ficção, mas assim pode dizer coisas sobre, sei lá, a psique humana, um documentário, né? Um repórter, né? Você vê o jornal, ali são testemunhos, né? O repórter está dando testemunho. Eu estou aqui no Vale do Jaguari, está acontecendo tal coisa, está acontecendo tal coisa, está acontecendo tal coisa. Sei lá, a polícia foi na casa dos nomes dos caras lá que mataram, que supostamente mataram o jornalista e o indianista, né? Acho que era churrasco, um nome bem doido assim, churrasco, pescado. Fui na casa do churrasco, a polícia está aqui, etc. Isso é um testemunho também, tá? A questão é saber se a gente está justificado, ou seja, se testemunho realmente gera conhecimento e como, né? Então, os relatos testemunhais podem consistir em palavras faladas, escritas, em filmes, gestos, semáforos, enfim, qualquer tipo de comunicação que usamos para passar informação sobre o mundo, né? Então, testemunho se refere a todas as ocorrências cotidianas em que descobrimos alguma coisa por intermédio de alguém, tá? Então, qualquer informação que a gente tem que não advém das nossas próprias faculdades, que não advém da nossa própria percepção, que não advém do nosso próprio raciocínio, não advém da nossa memória, geralmente é testemunhal. A questão chave é de como é que se justifica que aceitemos testemunho dos outros, né? Haverá boas razões para pensarmos que os relatos testemunhais são verdadeiros? Esse é o ponto da epistemologia, né? Então eu vou falar aqui de dois filósofos modernos que, ao contrário do que eu disse, né, que eu falei que a filosofia moderna era muito focada no indivíduo, alguns filósofos já apontavam a importância do testemunho. Um deles é Hume. O outro que a gente vai falar vai ser o Thomas Hardy, né? Thomas Hardy é um cara bem interessante, porque ele é um contemporâneo de Hume. Ele era o que se chamava de filósofo do senso comum. Então, as soluções que ele dava para os problemas de filosofia eram, nas próprias palavras dele, soluções de senso comum. Ele achava que, na verdade, a filosofia estava se desviando do senso comum, dando soluções muito rebuscadas, que na verdade as coisas eram muito mais simples, né? E é bastante interessante que, apesar de ele estar no século XVIII, né, da época de Hume, muitas das posições, e ele não ter sido um filósofo importante na época dele, não ter sido um filósofo famoso, certamente não foi importante como Hume, como Kant, como Descartes, mas assim, muitas das posições dele são posições adotadas hoje. Então, por mais que ele não tenha tido o brilho de Hume, de Kant, de Descartes, ele foi um cara que estava provavelmente mais certo do que esses outros. Então, Hume foi um dos primeiros filósofos a salientar a importância do testemunho, né? Então, ele fala o seguinte, isso aqui acho que é no tratado. Hume tem dois livros importantes, tá? É o Tratado, e o outro é o Inquiry. Eu não sei como é que é o nome, Investigações. O Tratado, porque o nome é bem grande, o nome dos livros dele. É Tratado do Entendimento Humano, sei que lá, aplicação do método científico a questões morais, é algo desse tipo assim. O nome é um nome bem grande, só que o pessoal chama de Tratado e de Investigações, né? O Tratado é o primeiro livro dele, é para ser a obra-prima dele. É um livro bem grossão, assim, de 500 páginas ou mais, em que realmente é um livro de filosofia, em que ele tenta resolver os problemas da filosofia. Tem várias partes importantes e tal.
E esse livro ele não fez sucesso, né? E Hume, ele queria que as pessoas lessem ele. Aí ele escreveu outro livro que é as Investigações, que é como se fosse um resumo do tratado. São mais ou menos as mesmas questões do tratado. Claro que nunca são as mesmas, né? Sempre tem diferenças. Então ele escreveu esse Investigações para tentar fazer com que as pessoas lessem o trabalho dele, né? Então ele simplificou, tentou fazer uma linguagem mais direta, e Hume escrevia muito bem, tal como Descartes. Hume escrevia de maneira bastante simples, com ótimas imagens. Era realmente um cara que é legal de ler. Então Hume fala o seguinte: não há espécie de raciocínio mais comum, mais útil e mesmo necessária à vida humana do que aquele que deriva do depoimento dos homens e do relato das testemunhas oculares dos espectadores, né? Então, assim, essa coisa é bastante comum e bastante útil e necessário, né? Que é o conhecimento testemunhal. E aí ele tenta explicar por que esse conhecimento é justificado. E ele tem uma explicação que a gente pode chamar de uma explicação redutivista, né? Por mais que a gente ache que, por mais que o testemunho nos dê conhecimento, né? Por mais que a gente tenha justificação muitas vezes de acreditar, de formar crenças a partir do testemunho, essa justificação está baseada em outras faculdades, né? Então ele fala o seguinte: eu só tenho justificação para acreditar no que alguém diz se eu souber que as pessoas em causa têm um bom registro, isto é, se eu souber que disseram consistentemente a verdade em ocasiões anteriores, né? Então, para Hume, a justificação que eu tenho a partir do testemunho depende de eu ter o conhecimento do registro daquele informante, né? É pelo fato de eu saber que aquela pessoa tende a falar a verdade que eu estou justificado a acreditar que o que ele está falando agora é verdade, por mais que não seja, né? Então, como você vê, essa justificação de um testemunho para Hume, ela está ancorada em considerações sobre a história daquele informante, vamos dizer assim. E mais ou menos isso a gente faz isso de fato, né? Eu fui um jornalista, né? E boa parte do ponto do jornalista, né, principalmente o cara que trabalha dando furos, o cara que trabalha, sei lá, com política, tem fontes secretas, né? Por exemplo, isso é um ponto bem interessante, né? O jornalista, muitas vezes, ele tem fontes secretas, faz parte do jornalismo ter fontes secretas, né? Uma pessoa te dá uma informação que ela não quer se expor, porque, enfim, ela pode ser ameaçada ou simplesmente ela não quer, né? Só que ainda assim a informação ela é relevante, e aí o jornalista às vezes publica falando que é uma fonte que falou em off ou que não se identificou. E a questão é, por que eu vou acreditar no testemunho desse jornalista? Como é que eu sei que esse jornalista ele não simplesmente inventou essa fonte? Certamente, se no Twitter a primeira coisa que alguém vai falar é, né, se alguém, um testemunho, uma fonte em off disser alguma coisa contra, vamos dizer, Bolsonaro, primeira coisa que os defensores de Bolsonaro vão dizer: não, essa fonte é inventada. Então a questão é, por que eu deveria acreditar no jornalista, já que ele não está dizendo qual é a fonte dele, né? Como é que eu sei que esse cara não está inventando simplesmente essa informação? E aí no jornalismo você tem a questão de formar você ter um histórico de acertar, de ter um histórico de dar a informação correta, de modo a formar um vínculo de confiança, né, entre o leitor e o jornalista. E certamente é exatamente isso que é quebrado
com as mídias sociais, né? Porque, por exemplo, no caso da Folha de São Paulo, ou de uma jornalista específica, de um jornalista ou uma jornalista específica da Folha de São Paulo, se se descobre que ela mentiu sobre uma fonte, ela inventou uma fonte, algo desse tipo, que acontece às vezes, né? Certamente a reputação dela vai estar bastante abalada, e a reputação do veículo também, né? De maneira menor, mas o veículo vai ficar também abalado. Só que no caso da mídia social, o que acontece é o seguinte: você tem ali um perfil de um cara que às vezes é um perfil falso, né? Às vezes é um cara que você não conhece, né? E ele vai dizer uma coisa, se for mentira, que seja, né? Aquele cara muitas vezes não vai nem dizer mais nada, né? A outra mentira já vai ser outro cara que vai dizer, não vai ser aquele mesmo, né? Então você não tem muitas vezes na rede social essa relação de confiança com um ente provedor de informação, né, como era o comum no caso do jornalismo. Você não tem essa relação, de modo que exatamente isso quebra o ponto que Hume está dizendo que é o que justifica suas crenças a partir do testemunho, né? Então esse seria um problema do ponto de vista de Hume, do modo como a informação está sendo veiculada hoje em dia, né? Se pensasse no caso, por exemplo, canais de YouTube, certamente tem canais de informação em que você conhece, você acompanha aquele canal, né? Sei lá, Meteoro Brasil, sei lá, qualquer canal que você consegue minimamente formar essa relação, né? Então você consegue pensar, não, os caras aqui geralmente eles às vezes erram e tal, mas quando erram eles se desculpam, etc. Então você consegue formar essa relação de confiança que Hume está dizendo. Só que muitas vezes não, né? Muitas vezes você tem só ali um vídeo aleatório que aparece ali que é sugerido para você, e você vai simplesmente ver. E aí, para Hume, nesse caso, você não tem justificativa para acreditar. Você pode até tomar o testemunho daquela pessoa comum, né? Imagina, às vezes pipoca no WhatsApp, sei lá, um cara dizendo que é do sindicato dos caminhoneiros, sei lá, falando qualquer coisa, né? Direto você vê isso. Para Hume, você não tem motivo para acreditar, você não tem justificação para acreditar no que ele está dizendo, porque você não tem acesso ao histórico dele de afirmações para saber se ele geralmente fala a verdade ou se ele geralmente mente, certo? Então, a noção de Hume ela tem alguma aplicabilidade, né? Parece dar respostas até corretas, né, para diferentes casos, né? Então, só que a ideia de Hume é essa, que a justificativa de uma crença testemunhal tem a ver com você conhecer o histórico de afirmações daquela pessoa que está afirmando aquilo, né? Então, aqui um exemplo: Marta compra sempre o número de Natal da TV Guia, sei lá, uma revista de TV. Por isso, sempre estava correta quanto aos programas que passam na televisão nessa época festiva, né? Vamos dizer que Marta é sua tia e ela está sempre ligada, né? Hoje em dia acho que nem tem mais isso, né? Sei lá, ela pega o caderno de TV do jornal e está sempre ligada, ela sabe o que vai passar na TV porque ela gosta de TV, etc. E aí você pergunta para ela: tia, vai passar o quê? Hoje vai passar o especial de Roberto Carlos? Sei lá. E ela fala: vai. E nesse caso, da perspectiva de Hume, você está justificado a crer no que ela está te dizendo, porque você sabe que ela sempre lê o caderno do jornal e ela geralmente é certa, né? Outras vezes ela falou que ia passar determinada coisa na TV e realmente passou. Então, por você ter acesso
a esse histórico da sua tia, de acertar geralmente, o testemunho dela gera justificação, tá? Então perceba que aqui, de certa forma, Hume ele está prenunciando a ideia do confiabilismo, né? Só que aqui a ideia não é externalista, no sentido de que não basta sua tia ser confiável, você tem que ter acesso à informação de que ela é confiável, né? Sua tia ou qualquer fonte. Então, para adquirir crença justificada desse tipo, eu não tenho que raciocinar necessariamente dessa forma, né? Eu não tenho que fazer essa inferência. Olha, eu tive acesso a afirmações passadas da minha tia e por isso, blá blá. Não precisa, mas assim, para Hume, essas crenças são justificadas se você puder raciocinar dessa maneira, se você tivesse acesso ao histórico de afirmações da sua tia, ver que ela geralmente acerta, etc, etc. Tenho de ser capaz de avaliar o registro do falante no passado e ser capaz de efetuar essa inferência, mesmo que eu não faça de fato, tá? Então, como eu disse, isso aqui é uma abordagem redutiva do testemunho. A fonte dessa justificação testemunhal encontra-se em outras capacidades epistêmicas possuídas por mim. Eu tenho justificação para acreditar na minha tia Marta porque tem uma prova perceptual, porque eu ouvi ela dizer aquilo outras vezes, eu lembro disso, eu lembro que ela disse isso outras vezes, eu lembro que ela disse e realmente passou o programa, e porque eu sou capaz de fazer essa inferência. Então perceba que Hume, por mais que ele esteja reconhecendo não só que boa parte do nosso conhecimento é adquirido pelo testemunho, ao contrário de Descartes, Descartes ele fala assim, nossa, você pegar as meditações, a primeira meditação começa assim, nossa, eu aprendi um monte de coisa mas menina, aprendi um monte de coisa na universidade, ele fez a universidade lá. Descartes ele está bem na passagem da filosofia medieval para a filosofia moderna, então ele estudou com filósofos escolásticos, ele começa assim, pô, menino, aprendi tanta coisa na universidade e olha que não estava tudo errado, então meu dever é eu demolir tudo e começar a reconstruir do zero. Então Descartes tem essa ideia, não, o indivíduo vai construir o seu caminho, Então Hume ele tem essa vantagem, ele está falando, pô, realmente boa parte do conhecimento que a gente tem é testemunhal e eu quero explicar como é que a gente pode ter esse conhecimento. Só que a maneira que ele explica isso, como eu disse, é uma maneira redutivista. É a ideia de que o conhecimento testemunhal está amparado, está escorado no conhecimento perceptual, no conhecimento guardado na memória e no raciocínio, Então, a justificação testemunhal é redutível à justificação providenciada pela percepção, pela memória e pela inferência. E tem alguns problemas essa abordagem redutivista. Um problema, obviamente, é o problema da circularidade. Na maior parte dos casos, parece não haver provas suficientes para justificar nossas crenças testemunhais. Tudo bem, nem sempre é assim. Como eu disse, tem casos em que você realmente consegue formar esse vínculo com um emissor e você consegue realmente lembrar das coisas passadas que ela disse. Não, tal jornalista realmente ele tem fontes, porque outra vez ele falou que isso ia acontecer, até com fonte em off, e na verdade aconteceu mesmo. Então ele conhece pessoas, ele não tá mentindo, etc, etc. Então é um cara confiável. Então às vezes isso acontece. Só que na maior parte dos casos nossas provas parecem ser muito limitadas. Então vamos dizer que eu ouça uma notícia no rádio de um jornalista que eu não conheço, Então ao ouvir as notícias no rádio, no rádio, engraçado, quem é que ouve rádio hoje em dia? Ao sei lá, ver um tweet, eu fico alarmado com uma notícia, Por exemplo, ontem, foi anteontem, disseram que
encontraram vestígios humanos lá no rio do Jaguari, inclusive era um estômago humano, né? Na verdade, até agora eu não sei se acharam realmente isso ou não, porque a polícia brasileira também está muito doida, né? Aparentemente avisaram para os parentes do Dom Phillips que tinha encontrado o corpo dele amarrado numa árvore, uma história bem bizarra, e depois falaram que era mentira. Agora não entendi porque que se era mentira, se não encontrou, de onde é que veio essa coisa tão elaborada, né? Que foi amarrado numa árvore, que tinha um estômago humano boiando no rio, etc. Então vamos dizer que eu ouço isso daí de um jornalista que eu não conheço e fico alarmado. De acordo com a perspectiva de Hume, não é claro se eu devo acreditar no que ele diz, porque eu nunca ouvi ele antes, né? Vamos dizer que eu tenho um âncora, às vezes no Jornal Nacional, o William Bonner, etc., entra em férias ou qualquer coisa, e tem um âncora novo que eu nunca vi, né? Às vezes estreia um cara novo, um repórter novo estreia, eu nunca vi aquele cara. Então por que eu devo acreditar no que ele está dizendo? Eu não, né, da perspectiva de Hume, aparentemente eu não devo, né? Aparentemente eu não tenho justificativa para acreditar nele, porque eu não tenho acesso ao histórico dele, que é a primeira vez que eu estou vendo, né? Só que a quantidade de conhecimento que eu poderia adquirir por via testemunhal ficaria substancialmente reduzida se eu tivesse de avaliar o registro de todos os meus informantes. Os rumeanos pretendem argumentar que nossas provas podem ser melhoradas se não for permitido basear em inferências e considerações entre tipos de relator e tipos de evento. Então, sempre essa é uma saída, né? Só que a gente viu lá no confiabilismo. A questão é que uma faculdade mental, ela pode ser descrita de diferentes maneiras, né? É o que é confiável? É sua percepção em situações ideais, é sua percepção quando não está sobre o uso de drogas, né? Mesma coisa. O que é confiável aí? É o jornalista? É o Jornal Nacional? É o Jornal Nacional quando faz notícia que não é de política, né? É complicado você dizer o que realmente qual confiabilidade você deveria poder aferir, né? O mesmo problema aqui. Ou será que é o jornalismo no geral que é confiável, né? Eu posso nunca ter ouvido a locutora no noticiário dessa noite, mas tenho provas de que no passado os locutores radiofônicos em geral relatam os eventos do mundo corretamente, né? Então é complicado, né? Porque não dá pra gente pensar que todos os jornalistas são confiáveis. Por outro lado, também a gente não pode esperar que a gente tenha acesso ao histórico de cada jornalista em específico, né? Então, obviamente, esse é um dilema que se coloca hoje em dia nas redes, né? Certamente nem tudo que está na internet é verdadeiro. Então, e aqui se levanta outro problema para a perspectiva de Hume. Não é claro se temos provas independentes para ajuizar se certos locutores de rádio, certos jornalistas são confiáveis. Porque como é que eu vou saber se, vamos dizer que eu vejo uma informação lá de que o Alexandre de Moraes foi eleito o presidente do TSE com 6 votos a 1, né? Lewandowski recebeu um voto e é o vice. Vamos dizer que eu vejo, sei lá, o Reinaldo de Azevedo falando isso. Para eu verificar a confiabilidade de Reinaldo de Azevedo, como é que eu vou fazer? Geralmente eu vou olhar em outro site, né? Geralmente eu vou comparar o que um jornalista está dizendo com outro. Mas agora eu tenho um problema. Como é que eu julgo a confiabilidade desse outro, né? Então parece que você tem o mesmo problema. A gente já voltou a esse problema várias vezes, né? O problema um tipo de regresso, né? E no final das contas a gente parece ter uma solução aí que é circular, né? Essas fontes consistem ela mesma em relatos testemunhais, pelo que a nossa explicação parece ser circular. O testemunho dos leitores dos boletins noticiosos é justificado pelo testemunho do jornal.
Uma solução possível para esses problemas seria admitir que podemos avaliar a fiabilidade de tipos muito genéricos de relator. Podemos admitir que as pessoas em geral tenham estado, na maioria dos casos, corretas no passado. Pessoas, pessoas com determinada aparência, algo desse tipo. Que não pareça estar mentindo, etc. Semelhante explicação não estaria sujeita à circularidade, pois temos provas em primeira mão da fiabilidade de um bom número de falantes desse tipo, né? A gente vai ver que a posição de Hyde tem mais a ver com essa. Mas antes vamos falar aqui, talvez mais rapidamente, de outro problema para a perspectiva de Hume, né? Que é o argumento dos marcianos de Cody. Se a gente tivesse uma comunidade cujos relatos, uma comunidade em que todo mundo mentisse o tempo todo, o Humeano seria levado a concluir que não há justificação para acreditar em qualquer coisa que alguém dessa comunidade falasse, né? Obviamente não é o caso da nossa comunidade, né? Na nossa comunidade as pessoas mentem às vezes e às vezes falam a verdade, mas de acordo com a teoria Humeana existe a possibilidade de encontrarmos uma comunidade em que todo mundo seja não confiável, né? E aí o Code dá o nome para essa comunidade de marcianos, né? Não é marciano, não tem nada a ver com o planeta Marte. Marciano é só a galera da comunidade em que todo mundo mente o tempo todo. Tá? Às vezes os filósofos dão uns nomes assim meio doido. Então, a existência dessa comunidade em que todo mundo mente o tempo todo é compatível com a teoria de Hume. Essa seria uma comunidade em que ninguém nunca estaria justificado a crer no que outra pessoa diz. Só que Code ele argumenta que é impossível existir essa comunidade, que todo mundo mente. Que a gente não pode nem imaginar essa comunidade, o que mostra que a explicação de Hume estaria errada, porque de acordo com sua tese, tal comunidade é possível. O ponto de Code é o seguinte: ora, para que a gente possa compreender, se quer compreender a linguagem dessa comunidade, isso depende de eles utilizarem aquela linguagem de maneira consistente, né? Por exemplo, se sempre que está na presença, dessa borracha, as pessoas dessa comunidade falam a palavra rosa, eu vou começar a suspeitar que tem a ver com algo da borracha, a palavra rosa, seja a cor, o formato, né? E é assim que é a única maneira de aprender uma língua estrangeira, a não ser que alguém te ensine, né? É você partir da coerência dos usos que os nativos fazem daquela língua. Só que, se os nativos estão mentindo o tempo todo, não é possível você sequer aprender a linguagem deles, né? Porque, né, eles estão sempre mentindo. Então, eles nunca vão dizer que isso aqui é rosa, eles vão dizer que é vermelho, o outro vai dizer que é azul, etc. Então, a linguagem dele, de certa forma, não faz nem sentido para um falante externo, né? Não podemos, por isso, traduzir o que eles têm a dizer, porque não há correlações que nos permitam conjecturar a correta aplicação das palavras às coisas do mundo, né? Porque eles sempre mentem. Essa conclusão leva a Code a afirmar que não podemos sequer imaginar tais sujeitos. Por quê? Porque quando a gente imagina essa comunidade, a gente não, no final das contas, a gente não está imaginando uma comunidade em que as pessoas sempre mentem. A gente está imaginando uma comunidade em que a linguagem dessa comunidade não faz sentido, né? Porque os usos não tem correlações entre o uso da linguagem e o mundo exterior. Aí você pode pensar, não, mas isso aí tem a ver com você que não entende a linguagem. Você não entende a linguagem dele. Mas para o marciano, a linguagem faz sentido e está todo mundo mentindo. Só que há um problema, né? Como é que esses marcianos aprendem a linguagem? As crianças aprendem a nossa linguagem, né, o português, exatamente dessa maneira. Elas vão vendo, que na presença dela, os pais falam o nome dela. Um cachorro aprende assim, né? Eles começam a entender que aqueles sons ali tem a ver com ele, né? Eu percebo, eu tenho 2 cachorros e de fato, um atende pelo nome, o outro atende por outro nome. Então eles sabem, esse som aqui, quando faz esse som é para eu vir, ou é para eu parar, etc. O meu cachorro mais velho, ele sabe também a palavra não.
Então, se ele está fazendo alguma coisa, você fala não, ele para. Então, ele entendeu, né? Ele fez uma correlação entre, pô, toda vez que fala a palavra não, ele está nervoso, né? Ele reclama, ele, sei lá, ele vai me empurrar, vai me dar um tapa. Então, eu entendi essa palavra, né? Então, é assim que a gente aprende a linguagem, né? A gente aprende a linguagem fazendo correlações entre os usos daquelas palavras e as coisas do mundo e coisas, né? O meu cachorro também ele sabia a palavra praia, né? Porque ele ficava sempre agitado quando falava a palavra praia, porque ele fez a correlação. Quando eu falo praia, demora um tempinho, daqui a pouco a gente está nesse lugar aqui que eu gosto, que tem água, que dá para correr, né? Mas imagina se eu utilizasse a palavra praia de maneira aleatória, né? Se eu falasse com ele, a gente vai para praia, e nunca fosse para praia, né? Quando falasse praia, eu fosse para o veterinário, ou depois eu fosse, sei lá, não fosse para lugar nenhum, eu sempre estivesse mentindo para ele, ele nunca ia aprender a palavra praia. Ele não ia fazer essa correlação entre praia e praia, porque eu estou sempre mentindo para ele. Eu falo praia, eu vou pro veterinário, aí ele fala assim, então talvez praia tenha a ver com veterinário. Mas no outro dia eu falo praia e, sei lá, e prendo ele no fundo. No outro dia eu falo praia e dou uma comida. Ele nunca vai aprender a palavra praia, nunca vai aprender o que quer dizer essa palavra, porque ele não tem essas correlações. E aí seria a mesma coisa no caso de uma comunidade que estivesse mentindo o tempo todo, né? Nessa comunidade as palavras não fariam sentido, porque ninguém ia aprender a linguagem dessa comunidade, nesta comunidade, né? Então por isso que Code ele argumenta que essa comunidade é impossível, né? Então, como essa é uma possibilidade na teoria de Hume, porque a teoria de Hume defende que você só tem justificação testemunhal se você for capaz de atestar a correção passada dos indivíduos. É possível então que existam indivíduos que sempre mentem, uma comunidade inteira. Mas isso não é uma possibilidade, de modo que isso é um problema para a teoria de Hume. Então, uma teoria seria melhor se ela não tomasse isso como uma possibilidade, porque de fato não seria uma possibilidade, né? Esse tipo de argumento do Code ele é baseado em posições de Kant, que são bastante interessantes. Kant ele tenta, na teoria moral dele, ele tenta basear a moral na razão. E ele fala o seguinte: olha, uma coisa ela é moralmente correta quando ela pode se tornar uma regra geral, ou seja, quando eu posso imaginar uma sociedade em que as pessoas sempre fazem aquilo. E ele argumenta que em alguns casos de ações imorais, quando eu tento imaginar uma sociedade em que todo mundo faz aquilo o tempo todo, não é simplesmente que essa sociedade é ruim, é que não faz sentido. Por exemplo, uma sociedade em que todo mundo mente o tempo todo. Então, esse é exatamente o ponto de Kant. Uma sociedade em que todo mundo mente o tempo todo não existe, não faz sentido isso daí. Porque para alguém poder mentir para o outro, primeiro a pessoa tem que entender o que é que a pessoa está dizendo, né? E tem que ter a mínima possibilidade da pessoa estar falando a verdade, né? Senão, rapidamente alguém, vamos dizer que, primeiro, ninguém ia aprender a linguagem dessa sociedade. E mesmo que soubesse, rapidamente ela vai entender que não é para acreditar em ninguém. Então essa sociedade, na verdade, é uma sociedade em que ninguém fala nada para ninguém, ninguém testemunha nada, né? Então, de alguma forma, para Kant ele defende que a mentira é moralmente incorreta, porque ela não pode ser uma regra geral. Não é uma regra. Você não pode basear seu comportamento nisso como sendo uma regra geral, porque não faz sentido. É contraditório que seja uma regra geral. É a mesma coisa, vamos dizer, você quebrar uma promessa ou pegar um dinheiro emprestado e não devolver. Uma sociedade em que ninguém nunca devolve dinheiro que pegou emprestado, também não faz sentido, porque nessa sociedade ninguém empresta dinheiro. Na verdade, as pessoas dão dinheiro, né? Porque se é uma regra geral que nunca se devolva dinheiro emprestado, não há empréstimo nessa sociedade, né? Então, para cá, e por isso Kant argumenta que isso também, que pegar um dinheiro emprestado e não devolver é moralmente errado, né? Ele tenta utilizar esse tipo aqui
estratégia, né, de tentar dizer que algo que é moralmente errado, na verdade, é irracional, no sentido de que não pode ser alguém que faz algo errado, ele tem que motivar suas razões por regras que não são gerais, né? A palavra dele que não são imperativos categóricos, são imperativos hipotéticos. Então, por isso, as ações de alguém que faz algo errado seriam irregulares em algum sentido, e isso seria irracional. Uma pessoa racional, ela motiva suas ações por regras universais. Consequentemente, para Kant, pela moralidade, né? Se você pensar, uma sociedade que todo mundo fala sempre a verdade, não tem nenhum problema. Essa sociedade é possível. Nessa sociedade todo mundo aprende a língua, nessa sociedade há testemunho, então não tem nada de contraditório nessa sociedade. Enquanto a sociedade que todo mundo mente o tempo todo, ninguém aprenderia sequer a língua. Então essa sociedade é impossível. A sociedade que todo mundo mente o tempo todo, a sociedade que todo mundo fala a verdade o tempo todo, é possível. Então por isso que para Kant a mentira é moralmente incorreta e a verdade, falar a verdade, é moralmente correto, né? E o argumento de Code aqui é bem baseado nesse tipo de argumento de Kant. Então, como eu estava falando do Thomas Hardy ele é um contemporâneo de Hume, né? Só que ele fez menos sucesso que Hume. Então, mas ele estava, né, que nem aquele cara do canal de YouTube menos famoso, sempre comentando os vídeos de Hume, né? Então, ele estava sempre dizendo que Hume está errado. Hume está errado, você está errado aqui, Hume, você está errado aqui. Porque Hume era mais famoso que ele. Então, o Thomas Hardy ele propõe uma abordagem oposta. Argumenta que devemos sempre aceitar o testemunho dos outros. Né? Então, perceba, para Hume, você tem um testemunho, só que você precisa, para que aquele testemunho esteja justificado, você precisa ter acesso ao histórico do falante para poder dizer se está certo ou está errado. Né? Então, o testemunho, a princípio, ele não está justificado e você precisa fazer algo para justificar o testemunho. Já Hyde, ele propõe o contrário. Ele parece meio bizarro, mas ele fala assim, olha só, os testemunhos dos outros estão a princípio justificado, a justificação vem de graça, e eles podem perder a justificação dado considerações que a gente faça. Então, a posição de partida seria de confiança, o que parece corresponder à nossa experiência prática, né? Em geral, a gente acredita no que as pessoas dizem, a menos que tenhamos boas razões para não acreditar, né? Isso é bastante engraçado, né? Por exemplo, eu sempre lembro dos casos de um caso em que as pessoas, né, no caso muitas vezes os homens, quebram essa ideia aqui de Hyde, né, de que a posição de partida é confiança. São os casos de denúncia de estupro, né? Muitas vezes, nesse caso específico, muitos homens têm que falar, não, mas a pessoa tem que provar que ela foi estuprada. Só que, por outro lado, se for uma denúncia de roubo, se alguém chegar para você e falar assim, nossa, eu saí ontem de noite e roubaram meu celular, geralmente você simplesmente acredita, né? Então, isso, estando o Hyde correto, isso demonstraria um comportamento meio bizarro, né, em relação a esses casos específicos, porque no geral a posição de partida é a de confiança, né? A gente aceita o testemunho, a não ser que a gente tenha motivos para rejeitá-lo, né? Só que nesse caso específico aí, as pessoas parecem agir de maneira contrária, né? As pessoas rejeitam a não ser que tenha motivos para aceitar. Então, se o Hyde estiver correto, a posição de ponto de partida for de confiança, esse caso específico aí tem que ser explicado, né? Talvez tenha a ver com ideologia, algo desse tipo. Então, a questão chave está em perceber se essa atitude de confiança é justificada, né? Que nós não estamos sendo só ingênuos. E Hyde ele tenta argumentar que sim, que isso é o normal, a gente parte da confiança, a não ser que a gente tenha motivos para desconfiar de alguém, né? Então, tipo, se tem um repórter, a gente assume que ele está falando a verdade. Se a gente tiver motivos, a gente só lembrar que esse cara mente muitas vezes, aí minha justificação é revogada. Certo? Então, é o caminho contrário de Hume. Então, para Hume, você começa sem justificação, você precisa fazer essa inferência para justificar. Para Hyde, não. Você começa já justificado o testemunho e você precisa de motivos para duvidar, certo? Então, Hyde sustenta... Diga, Manolha.
Na questão judicial, assim, no Brasil, ele vai pegar que perspectiva? Ah, porque a questão judicial é outra questão, né? Porque na questão judicial, e isso já entra desde o começo na questão judicial, tem aquela questão que você vale mais você não condenar uma pessoa errada do que condenar o inocente. Então, no tribunal, a princípio, os padrões epistêmicos eles são colocados mais para cima, né? Muitas vezes fala assim, você precisa saber que aquela pessoa é culpada, mas perceba, a pessoa é em princípio inocente até que se prove que ela é culpada, né? Então nesse sentido aqui ela tá mais no sentido de Haig, né, no tribunal. A pessoa ela entra no tribunal inocente e a procuradoria tem que provar acima de qualquer dúvida racional que ela é culpada, certo? Então, só que, como eu disse, a princípio o funcionamento do tribunal pressupõe que, como eu disse, essa elevação dos padrões epistêmicos, né? A princípio não deveria bastar simplesmente indícios. No geral, indícios pode ser suficiente para você, por exemplo, vamos dizer o caso de Lula e do PT. Né? Eu, como pessoa física, eu não acho que sei lá, que uma pessoa, seja Lula, seja qualquer outro, chega na posição que está, né, de grande político brasileiro, sem saber muita coisa bizarra, né? Infelizmente, o sistema político brasileiro é um sistema tem muita maracutaia e tal. Então, eu não acho que Lula é um inocente nesse sentido de, nossa, ele não sabe, ele realmente não sabia de nada. Eu não acho. Mas então, por quê? Porque tem indícios, etc. A gente sabe que no geral as pessoas têm muita coisa suja na política e provavelmente ele sabe. Isso pode ser suficiente para eu formar a crença que ele sabe. Agora, para condenar Lula, não é. Né? Aí você precisa de provas, né? Porque a pessoa ela começa o julgamento com presunção de inocência, né? E cabe, é o dever do procurador provar acima de qualquer dúvida racional, né? Obviamente não é provar acima de qualquer dúvida cética, né? Certamente se alguém falasse, não, você tá me dando várias provas aí que eu matei a pessoa, mas e se nós estivermos na Matrix? E aí, prova que a gente não está na Matrix? Isso aí já é demais, né? Mas acima de qualquer dúvida racional, né? Não basta indícios. Então é interessante você ver essa que existe graus diferentes de exigência epistêmica em ambientes diferentes, né? Então, né, quando, por exemplo, o Dallagnol falou isso, né? Eu tenho convicção, mas não tenho provas. Tudo, realmente, sua convicção, você pode ter vários indícios que até te justifiquem a ter uma crença, verdadeira ou falsa, né? No dia a dia, esses padrões epistêmicos não são tão altos assim. Só que você, enquanto procurador, você precisa de provas, né? Então, mas até no tribunal, o testemunho, no geral, ele é utilizado como prova, né? E a gente tem uma perspectiva mais próxima de Hyde. A gente supõe que a pessoa está falando a verdade quando ela dá um testemunho no tribunal, né? Ela jura, né? Juro, mas jurar não força ninguém a falar a verdade. Tem algumas questões ali que forçam ela a falar a verdade, né? Se mentir em tribunal é crime, etc. Mas, no geral, a pessoa fala ali, meio que se assume que o que ela falou é verdade, e muitas vezes o advogado contrário, né, o promotor, o advogado, vai tentar desqualificar a pessoa que fez testemunha, né? Então, vai estar fazendo o que Hyde está falando, dando motivos para você não acreditar na testemunha, né? Então, Hyde diz o seguinte, olha, para Hyde, ele tenta justificar por que a gente parte dessa noção de confiança. E ele justifica isso aí pela própria natureza humana. O primeiro ponto seria que nós, de fato, tendemos a acreditar no que as pessoas dizem. Ele fala o seguinte: temos uma disposição para confiar na veracidade dos outros e para acreditar no que nos dizem. Chamaremos isso de princípio da credulidade. É limitado nas crianças
é ilimitado nas crianças até serem confrontadas com exemplos de logro e falsidade. Né? E esse ponto aqui é importante, porque ele está defendendo que a credulidade é algo que é natural da gente. Né? Ele está falando assim, olha só, tanto é natural da gente que as crianças são mais crédulas. Né? As crianças são mais crédulas, elas vão ficando menos crédulas porque começam a ter exemplos de pessoas enganando. E aí elas ficam menos crédulas. Elas ficam, sei lá, mais safas, né? Mas a posição natural para a gente é a de credulidade. Então, é ilimitado nas crianças até serem confrontadas com exemplos de logro e falsidade e conserva um nível de força considerável ao longo da vida. É evidente que, no que concerne ao testemunho, o equilíbrio do juízo humano tende, por natureza, para o lado da crença. E aí, ele falou que isso aí é natural, mas ainda assim não é suficiente para explicar porque a gente tem justificação. Né? Pode ser uma disposição inata que a gente tem, que é uma disposição ruim. Né? Hyde aponta provas para o fato de que possuímos essa faculdade inata. Essa confiança apresenta-se mais forte em crianças. Se fosse uma coisa adquirida pela experiência, como sustentos humianos, seria de se esperar o contrário. Né? Seria de se esperar que as crianças fossem menos crédulas, porque as crianças têm menos capacidade de lidar com o histórico daquele falante ou daquele falante e que aumentasse com a idade, né? Quando você tivesse mais essa capacidade. Não é isso que se verifica. A credulidade parece ser algo que possuímos de nascença, né? Só que, em segundo lugar, Hyde afirma que a credulidade é justificada. Não só é natural para a gente ser crédulo, como é o correto, que a gente deva ser crédulo mesmo. Há uma justificação para isso, porque ele argumenta que as pessoas, no geral, estão de fato predispostas à verdade. Claro que, obviamente, essa posição aqui é uma posição mais complicada, né? Uma posição mais forte sobre a natureza humana. As pessoas, no geral, estão inclinadas a dizer a verdade. Ele fala o seguinte: temos uma propensão de falar a verdade, e para usar os signos... agora o ponto que ele dá é bastante interessante. E para usar os signos da linguagem de forma a transmitir os nossos verdadeiros sentimentos. A verdade é sempre soberana e é o desígnio natural da mente. Não requer qualquer arte ou treino, indução ou tentação, mas uma simples resposta ao nosso impulso natural. Mentir, pelo contrário, é violentar a natureza. Ele está chamando a atenção para um ponto aqui. De fato, tem até pesquisas, né? As pessoas tentam até fazer aquele negócio do polígrafo nessa situação, né? Que se pensa que mentir, de alguma forma, requer mais atenção do sujeito. Né? Quando você, sei lá, alguém está sendo interrogado. Se você está falando a verdade, para você é muito simples, simplesmente dizer as coisas que você lembra. Né? Se você está falando a verdade, você vai dizer só o que você lembra, etc. Pode ser que algumas coisas sejam até contraditórias, mas no final, talvez, se a entrevista for boa, vai fazer sentido, etc. Se você está mentindo, você precisa o tempo todo estar checando a coerência daquilo que você está dizendo, né? Então, esse é o ponto de Hyde. No geral, ele pensa que a gente está predisposto a falar a verdade, porque mentir, de certa forma, dá mais trabalho. Né? A gente tende a ficar mais nervoso, né? Tem pessoas que dão sinais na face, né? Pense nos jogadores de pôquer, né? Então tem toda a questão do jogador de pôquer de ficar olhando para a cara do outro para tentar ver se ele está blefando ou não, né? E certamente eles têm toda uma questão de saber blefar, né? De estar mentindo e não demonstrar na cara. E supostamente isso exige algum treino, alguma arte. Né? Certamente, se eu estiver jogando poker com um cara muito bom, ele vai rapidamente saber quando é que eu estou mentindo ou não. E esse é o ponto de Hyde, que mentir de alguma forma dá trabalho. Ele coloca isso de maneira até colorida, né? Dizer que mentir é violentar nossa natureza. Então, por isso que ele acha que não só a gente tem a predisposição de acreditar nos outros,
Como a gente está certo em ter essa pressuposição, porque a natureza humana é de falar a verdade. Então, à luz desses alegados fatos, né, sobre a natureza humana, é sempre complicado falar da natureza humana, né? Teríamos um direito epistêmico de aceitar o testemunho, a não ser que a gente tenha motivos para rejeitar. Como o testemunho verdadeiro é o desígnio natural da mente, nossa tendência inata para confiar no outro é justificada. Em certas circunstâncias, porém, podemos estar cientes de fatos que revogam essa situação. Podemos saber que certa pessoa é alcoólatra, ou está querendo mentir, ou quer tirar alguma vantagem, né? E aí, nesse caso, a gente vai prestar mais atenção. A gente vai ser mais sensível às indicações da voz dele, do que ele está dizendo, etc. As expressões faciais, etc. Né? Então, a ideia aqui é que então, não é que Heidegger está dizendo que a gente está sempre justificado a acreditar no que os outros dizem. Isso certamente seria uma inocência tremenda. Mas ele está dizendo que a justificação que nós temos, que é automática, ela é revogável. Então, Heidegger aqui está colocando o testemunho no mesmo pé da percepção. Então, no caso da percepção, perceba, no caso da percepção, um cara como Descartes, ele fala assim, não, nós temos que justificar a percepção. E aí Descartes ele vai justificar a percepção através do raciocínio. Não vamos provar a existência de Deus, etc, etc. Outras pessoas depois pensaram assim, não, na verdade não faz sentido, a gente não vai conseguir provar a justificação a partir da percepção por esse caminho que Descartes utilizou. A gente tem só que assumir que a gente tem justificação perceptiva, a não ser que a gente tenha motivos para acreditar que naquele caso específico nossa percepção está falhando. E é a mesma coisa aqui que Heidegger está fazendo com o testemunho. Hume está tentando assentar a justificativa testemunhal em outros tipos de justificativa, e Heidegger está falando, não, olha só, não é assim, na verdade a gente tem uma justificação de graça. O ponto é que a gente pode perder essa justificação, e é importante a gente saber como né, demanda a experiência, a gente saber em quais casos a gente deveria não confiar, mas a posição geral é a de confiança. Então os humianos não têm concepções prévias quanto à fidelidade, à confiabilidade de um testemunho. Você começa sem nenhuma justificação, você precisa pensar sobre o histórico daquela pessoa, etc., para gerar justificação. Heidegger parte do princípio de que você tem justificação, você precisa de motivos para não ter. Então, as provas empíricas assumem papéis muito diferentes nessas abordagens. Né? Para Humeano, as provas empíricas de confiabilidade de um falante nos dão justificação para aceitar seu testemunho. Para Heidegger, as provas empíricas têm a função negativa. Se o falante revelar não ser confiável, a nossa justificação é revogada. Mas a gente começa com justificação. E essas duas abordagens também diferem no que toca à relação entre justificação testemunhal e justificação providenciada por outras capacidades epistêmicas. Na perspectiva de Hume, ela é redutiva, né? No sentido de que fundamenta a justificação testemunhal na justificação perceptiva, da memória e da inferência. Heidegger, no entanto, tem uma explicação não redutiva. O testemunho é para ele uma forma básica de conhecimento, tal qual a percepção, tal qual até a memória. Talvez, se você pensar que memória também é uma forma básica, mas tal qual o raciocínio, a percepção, para Heidegger, o testemunho também é uma faculdade básica de conhecimento. E aí tudo bem, o testemunho repousa causalmente na percepção, né? Obviamente, para que eu possa ter o testemunho de alguém, eu preciso ler o que a pessoa escreveu, né? Então eu preciso de olhos para ler, ou tato, se eu for ler em braille, ou então eu preciso ouvir o que a pessoa está dizendo, né? Então o testemunho repousa causalmente na percepção. O argumento de Heidegger é que essa função é apenas causal, tá? Por mais que o testemunho precise da percepção causalmente, né? Porque é o veículo a partir do qual você tem o testemunho,
a justificação do testemunho não depende da justificação da percepção. Obviamente, se você está com o ouvido com um problema auditivo, que você lembra, isso aí é um exemplo que só mostra a idade, né? Vocês já viram na Praça Nossa, tinha a velha da Praça Nossa, né? Ela sempre ouvia as coisas erradas, né? Sei lá, não vou lembrar aqui de nenhum. Alguém falava algo, ela ouvia algo parecido, uma palavra parecida, só que engraçada, né? Então, se você está na situação dela e você não consegue entender o que as pessoas dizem, aí você vai. Sua justificação testemunhal também vai ser afetada. Né? Mas quando a percepção está funcionando corretamente, a ideia de Hyde é que a justificativa testemunhal não depende da justificativa perceptual. E aqui, novamente, você pode pensar a relação entre o testemunho e outras faculdades. Né? Há casos em que relatos testemunhais superam as provas dos nossos sentidos. Há casos em que você coloca o testemunho acima da sua própria percepção, da sua própria experiência pessoal. Né? Ou coloca ou deveria colocar. Né? Por exemplo, você lê uma pesquisa do IBGE que dá um dado. Quando você vê a pesquisa da eleição para presidente, né? Vamos dizer que a gente está no Nordeste, vamos se colocar na posição de um cara que mora lá no Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que Bolsonaro ganha com boa margem. Então, muito provavelmente as pessoas que estão ao redor dela, a maioria vão votar em Bolsonaro. Só que a pesquisa está dizendo que, no caso do Brasil como um todo, Lula está muito na frente. Essa pessoa, pelo menos, deveria colocar a prova, a informação que ela adquire pelo testemunho, que é a informação da pesquisa, acima da informação que ela adquire pelos seus próprios sentidos. Né? Porque ela está ali num lugar cuja amostra não reflete o Brasil como um todo. Né? Da mesma forma, para quem está no Nordeste, não lembro qual foi o estado que Lula teve. Lula não, mas que o PT tem mais votação. Por exemplo, na última eleição de 2018, na minha seção, que é um bairro de Salvador, que é um bairro particularmente de esquerda, que é o Rio Vermelho, um bairro assim de bares, só que bares assim meio alternativos e tal, de rock e tal. Na minha seção, o Haddad ganhou com 98%, né? Então, quando foi votar, obviamente todo mundo votava em Haddad, né? Eu lembro que tinha um cara que ia votar em Bolsonaro, a galera ficou zoando e tal. Então, se eu fosse tirar uma conclusão só pela minha experiência pessoal, seria que o Haddad vai ganhar com muita facilidade, né? Só que as pesquisas estavam dizendo o contrário. A pesquisa estava dizendo que Bolsonaro ia ganhar, como de fato ganhou. Né? Então, nesse caso aqui, eu devo colocar a justificativa que eu tenho testemunhar, a informação que eu tenho acesso através do testemunho, acima até da informação que eu colho em primeira pessoa. Né? Outro ponto que a gente tratou aqui bastante importante é que a aquisição da linguagem depende do testemunho. Né? Você aprende uma linguagem vendo sei lá, o uso sistemático da linguagem, né? Então toda vez que seu pai, sei lá, tá comendo ali macarrão, ele fala a palavra macarrão, vou fazer macarrão, e aparece aquele alimento no seu prato, você fala, macarrão deve querer dizer esse alimento, né? A gente aprende a linguagem a partir do testemunho dos outros, a partir dos usos que os outros fazem da linguagem. E terceiro, o papel que o testemunho desempenha na investigação científica, né? Como esse ponto é bastante importante. A gente, quando faz ciência, a gente às vezes cita outros artigos, né? A gente cita experimentos que outras pessoas fizeram e a gente simplesmente assume que aquela pessoa está falando a verdade, que a pessoa não manipulou os dados, que a pessoa não mudou um valor ali para o gráfico dela ficar correto, a não ser que a gente tenha motivos para duvidar, né? Aí se daqui a pouco, né, no caso lá qual é o nome do cara lá, do cara que inventou esse negócio da cloroquina, o francês lá, eu esqueci o nome.
começou a surgir denúncia de que os dados estavam manipulados, as pessoas tentaram reproduzir, não conseguiram, etc, etc. Didier, né? Didier Raul. Aí, no final das contas, a revista retirou o artigo. Porque falou assim, pô, você quebrou aqui um pressuposto da investigação científica, né? Que é a gente está confiando que seus dados estão corretos, né? Claro que a revista tem revisores, né? A revista vai olhar se o dado for muito, se o dado for um dado que está dentro do esperado, todo mundo geralmente vai só aceitar. Se for um dado estranho, né? Que justifica uma conclusão contra-intuitiva, que vai contra as melhores teorias atuais, as pessoas vão prestar mais atenção, vão tentar replicar seu dado. Mas ainda assim, elas vão pressupor que você está falando a verdade. Né? Pode ser que seu dado não seja geral, porque alguma circunstância do seu experimento que você fez, que você não se atentou, talvez colocasse seu dado a perder, né? Desse um viés no seu dado, mas no geral a gente simplesmente assume que a pessoa está falando a verdade. Né? A gente pode muitas vezes a gente discorda das conclusões da pessoa, mas aceita os dados dela. Né? A gente discorda que aqueles dados suportam a teoria que o autor diz suportar, mas a gente meio que aceita. Né? Quando a gente lê Freud, às vezes ele fala lá dos sonhos de alguns pacientes dele, né? Você pegar a interpretação dos sonhos, né? Tem uma paciente chamada Ana e ele relata os sonhos de Ana, né? Ana sonhou que estava no enterro do pai e obviamente isso quer dizer alguma coisa relacionada com sexo, etc. Então você pode até discordar de Freud que isso aí seja relacionado com sexo, ela tinha um desejo pelo pai, etc. Mas a gente aceita, pô, a Ana tinha esses sonhos, né? Porque a ciência ela tem esse pressuposto. Então aqui, casos em que os relatos testemunhais superam as provas dos nossos sentidos. Por exemplo, meu amigo Ronaldo tem um sentido especial para sinuca, né? E ele está dizendo assim, aquela bola ali dá para matar. Eu que sou muito ruim de sinuca, eu não consigo ver eu não consigo sequer ver como é que eu bateria na bola branca para matar aquela bola. Mas, pô, como o Ronaldo é muito bom e ele está dizendo que dá, eu acredito. Eu coloco o testemunho dele acima da minha própria informação visual, né? Se Camila tem um ouvido melhor que o meu, e ela diz que meu violão está desafinado, eu vou concordar com ela. Para mim, não parece. Só que como você tem um ouvido muito melhor que o meu, eu vou confiar em você. Diga, Marcos. Era mais nesse sentido porque eu acho que a gente se comporta assim também até quando a gente vai estudar. Parece que a gente adquire informação assim quando é a informação mais nova, né? A gente vai se debruçar sobre um conteúdo que a gente não conhece. De alguma forma existe uma certa dinâmica dos afetos que a gente primeiro estabelece um laço de confiança com a pessoa que está, por exemplo, falando sobre um intelectual que você gosta, que você conhece, que você acredita e tal. E aí, de alguma forma dessa relação, você vai tendo, por mais que é uma coisa que não tem parâmetros, né? É um conteúdo que você não consegue ter parâmetros com outras coisas. É algo extremamente novo. Então você estabelece uma certa possibilidade de verdade a partir de uma certa dinâmica assim, de créditos, de acreditar que o outro está falando a verdade, que você de alguma forma confia nele e tal. Acho que a gente tem muito na prática, né? Dessa dinâmica aí do testemunho mesmo. Uhum. É verdade. Certo. Aí o segundo ponto que eu estava falando era a questão da aquisição da linguagem. Como eu disse, para adquirirmos uma linguagem temos que aprendê-la junto àqueles que já têm a compreensão dos conceitos relevantes. Precisamos ouvir seu testemunho, né? Para termos conhecimento perceptual de que o copo é verde, a gente precisa possuir os conceitos de copo e verde, né? Então, nesse sentido, até o conhecimento perceptual depende do testemunho, né? Porque depende da aquisição daqueles conceitos.
né, perceber que depende da aquisição daqueles conceitos que são adquiridos pelo testemunho. Né? E por último, tem o papel que o testemunho desempenha na investigação científica. Né? Como eu falei, os cientistas envolvem-se no trabalho de colaboração. Então, para um Humeano, um cientista só teria justificação para aceitar os dados de um colega se ela tivesse provas de que os dados dos colegas haviam sido corretos no passado. Mas, obviamente, o cientista não tem individualmente, quanto indivíduo, o tempo necessário ou o leque de aptidões suficientemente vastos para determinar se tal coisa se verifica, né? Então, muitas vezes eu posso fazer um texto, estou estudando algo de filosofia que tem a ver com resultados da física. Pô, eu não sou um físico, eu não tenho como julgar em última instância se aquele físico está falando a verdade. O máximo que eu posso fazer, o máximo que eu consigo é entender as conclusões dele, ler outros físicos que discordam, outros físicos que concordam e relatar, né? Olha só, essa teoria aqui é bem aceita, mas tem pessoas que discordam por tais e tais motivos. Só que dificilmente a gente não tem mais essa aptidão, essa ilusão de que você tem esse indivíduo como o indivíduo renascentista, né? Que consegue fazer todas as coisas, né? É um polímata. A ideia hoje em dia é de que o desenvolvimento científico ele é setorizado, né? E esse é um segundo passo da epistemologia social. E aqui ele está falando da epistemologia do testemunho, né? Isso gera um segundo passo que é a epistemologia social, que é, por exemplo, o estudo de como organizações sociais podem gerar conhecimento. Então, muita gente pensa, quando a gente pensa em conhecimento, a gente sempre pensa em conhecimento do sujeito, mas a gente pode pensar em conhecimento de grupo. Como é que a ciência, os cientistas em geral, geram conhecimento? Como é que se dá a justificação de uma comunidade, a comunidade científica, outras comunidades, né? E esse é o segundo passo assim, da epistemologia testemunho, que vem recebendo muita atenção nos últimos anos, né? Tipo, como é que indivíduos ligados em rede, ou seja, como é que a rede de indivíduos gera conhecimento, como é que aquela rede, qual é o melhor arranjo que os indivíduos podem ter em uma rede para a rede convergir para a resposta verdadeira de maneira mais rápida ou de maneira mais confiável, independentemente do que cada nó da rede acredita, né? Então, você pensar o conhecimento da rede como um todo, não sendo necessariamente o conhecimento de cada nó. Por exemplo, até que ponto é importante você ter pessoas divergentes na rede, né? Vamos dizer assim, na ciência. A ciência, aparentemente, ela tem um equilíbrio muito frágil entre, por um lado, ciência normal, ou seja, as pessoas que tomam as teorias e tentam fazer experimentos mais refinados, tentam construir, né? Essas pessoas que têm essa inclinação construtiva, né? De colocar o conhecimento à frente, aplicar, analisar diferentes perspectivas, aplicar aquelas metodologias a novos fenômenos, etc., por um lado, e pessoas que têm uma tendência mais, vamos dizer assim, destrutiva, que é criticar os métodos atuais, propor coisas novas, etc., né? Então você pode pensar qual é, por exemplo, uma questão que pode ser uma questão de epistemologia social, qual é o equilíbrio perfeito entre esses dois tipos de agente que tornam a rede mais eficiente do ponto de vista epistêmico, né? Será que você ter apenas agentes crédulos é uma coisa boa? Você ter só agentes críticos, vamos dizer assim, é uma coisa boa? Ou o melhor é que tem os dois, né? Por exemplo, então eu lembro que eu tinha um colega lá do doutorado nos Estados Unidos que fez exatamente esse estudo
E ele fez simulações computacionais de grupos com esses três perfis para ver qual deles convergia mais rápido para a verdade, né? E essa aí é uma questão. A epistemologia social uma área que tem crescido bastante e parte exatamente dessa primeira noção de testemunho e da valorização do testemunho. Tá, gente? Então a gente não vai ter tempo de falar mais da epistemologia social, mas é bastante interessante. Então eu vou ficar por aqui. Deixa eu finalizar a gravação.